Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais uma vez podemos estar na Tua presença, na Tua casa, para dirigirmos a Ti, Senhor, os nossos corações, apresentando a Ti, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas carências e aflições. Sabemos que o Teu poder não mudou, Senhor. Nós mudamos, Senhor, nós somos transformados algumas vezes, ó Deus, algumas vezes esfriamos a nossa fé, algumas vezes nos abatemos na nossa esperança, mas não mudaste, Senhor, Tu és o mesmo. E nós queremos que, Senhor, que o Teu poder nesta noite pode nos dar saúde, Senhor, nos recuperar, animar, Senhor, os nossos corações, reavivar os nossos espíritos, Senhor, na Tua presença, para que saímos daqui alegres, ó Deus, crendo que Tu tens operado, Senhor, crendo que Tu tens feito e ainda há de fazer maravilhas na vida da Tua igreja e na vida de cada um de nós. Recebe, pois, Senhor, nesta noite, o nosso louvor, a nossa adoração e digna-te, Senhor, a atender a petição de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que se faz neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, te entrego em Tuas mãos, Espírito me envolve, dá uma barra de vida e poder para a nossa força esta noite, em nome de Jesus. Amém. Ao doce Espírito aqui, pois eu sei que é o Espírito de Deus, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchemos do Teu poder, te adoraremos por Tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Amém. Irmão Denise estará aqui com o relatório das visitas. Pastor André. A paz para a igreja. Visitar o pastor Eida, o presbítero Luiz Aécio e o irmão Alcemir. Eu quero dizer aos irmãos que o irmão hoje ele deu para levar a Santa Ceia lá para o pastor Eida. E graças a Deus a esposa dele já está em casa. Ela operou, está em casa já, correu tudo bem. Graças a Deus por isso. Visitar a irmã Celi, irmã André e irmã Tociana. Amém. Visitar a irmã Supira e irmã Maria Luísa, irmão Zé, Selma e Bia. Visitar a irmã Irene, irmã Maria Silva e Maria Lúcia. Visitar a irmã Nilda Lobo, irmã Edevina, irmã Eunice e irmã Regina. Pastor André, fazer um lembrete aos irmãos que no próximo dia 25 de maio nós teremos almoço e à noite um grande culto na congregação do Monte das Oliveiras. Esse almoço é destinado à obra missionária, ajuda a missionária. Eu vou propor o pastor Eliseu e vai ser um grande trabalho lá. E à noite missionária, né? Vai ser um grande trabalho. Nós contamos com a ajuda, com a cooperação, com a contribuição de você, pastor André, vice-presidente. Queridos irmãos, cumprimento uma parte também. Graças a Deus estamos aqui. Fim de semana abençoado, Deus nos deu um congresso das irmãs, maravilhoso, uma participação muito boa das congregações, dos irmãos aqui da sede. Nós estamos muito alegres. Pastor José Melo
nos informou que o pastor Adilson ainda está muito gripado, tossindo muito, e o pastor William Morte também não poderá estar conosco. Ele telefonou informando, estará nos trazendo a palavra de Deus, o nosso pastor Elias, e com certeza vamos estar com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Queremos conhecer nesta noite os irmãos que nos visitam. Por favor, fique de pé. Você que veio pela primeira vez, ali está a nossa irmã. Mais alguém? Algum irmão pela primeira vez ou de outra igreja que está conosco? Por favor, queremos cumprimentar você com bem-vindo. Não? Os irmãos já ia falar de Manilha, está vendo, irmão? Os irmãos aqui da sede querem cumprimentar a nossa irmã com bem-vindo. Digam amém. O que é o hábito, né, irmão? A gente fala isso quase sempre lá em Manilha, e eu já ia falar aqui, né? Mas graças a Deus, nós, irmãos, nós vamos tirar a irmã Aurinete está informando que a partir de amanhã estaremos retornando aqui à reunião das irmãs às 14 horas, né? 14 horas. Muito bem. O pastor Demar chegando aqui, que bênção, que maravilha. A gente sente falta dos nossos pastores, né, irmãos? E é muito bom ver os nossos pastores conosco. Nós vamos tirar as nossas ofertas. Quero convidar os diáconos a tomarem posse das salvas. Eu vou pedir, por favor, o pastor Joel que faça essa oração, orando. Vamos estar abrindo as nossas harpas e entoando o hino de número 400 da harpa cristã. Pastor Joel, por favor. Pai do Senhor para a igreja, oremos. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, queremos, ó Pai, neste momento, Deus, te pedir, ó Pai, tua bênção em favor, Deus, da tua igreja, a qual, Pai, estará, Deus, ofertando a ti, dizimando. Tu venhas, Deus, abençoados a cada um. Deus, que há, Deus, neste momento, Pai, ofertar e dizimar. Abre, Deus, as portas para aqueles, Deus, que estão desempregados, para que possam, Deus, fazer, Deus, uma próxima oportunidade. Abençoa, Deus, as finanças, Pai, equilíbrio de cada um. A tua igreja também, Deus, abençoa o teu povo. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hino de número 400, meus irmãos. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus, proteção adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Ó bênção inaudita. Em Jesus, em alma bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tenho mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, eu largo rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre te vencerei. Queremos então passar assim para o nosso pastor Demóstenes, nosso primeiro vice-presidente do campo. Meus irmãos, a paz do Senhor,
Glória a Jesus, que aqui estamos mais uma vez, terça-feira, dia esperado por todos que desejam estudar a palavra do Senhor. Aqui estamos, bem que já foi justificada a falta do pastor da nossa igreja, nosso pastor. Ele está com essa gripe aí forte, né? Como os irmãos viram, dormindo, tossi bastante aqui, mas Deus está no controle, né? Estamos orando, continuando o nosso pastor, para que o Senhor possa fortalecê-lo, principalmente de saúde. Nós estamos nessa fase aí de mudança de estação, né? E está todo mundo gripado, né? Todo mundo aí com essa virose. Eu não pude nem tomar ainda a vacina do velho ainda, porque estava prorrogado, né? Mas ainda estou indo um pouco numa pontinha de gripe ainda, mas vou tomar. Não dispenso não, vou dar o meu jeito, né? E estamos trazendo a palavra do Senhor, pastor Elias, ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Meus irmãos, amanhã, ou melhor, sexta-feira, não haverá ensaio do coral, nem puderam, né? Não sou de 7, não sou de 10 não. Casamento da minha filha no sábado, e eu estou envolvido aí. A última filha, a gente vira aquele garoto de recado, correio, né? E tanta coisa, meu Deus, não para, né? Mas estou alegre. E sexta-feira não haverá ensaio para o coral no Egito. Sábado pela manhã, consagração. Quinta-feira teremos aqui culto das causas impossíveis. Nas congregações, quarta-feira, amanhã, culto evangelístico. E aqui, quinta-feira, culto das causas impossíveis. Sexta-feira não haverá ensaio. Sábado, oração, não é isso? Arley. Oração e consagração para os jovens. Haverá em Mania. Ceia do Senhor domingo. Se você não participou da ceia aqui, vá a Mania. A nossa congregação é em Mania. Domingo pela manhã. Domingo pela manhã aqui, aquela linda e maravilhosa escola bíblica dominical. Estaremos aqui estudando a palavra do Senhor. E à noite, o grande culto ao nosso Deus, a partir das 18 horas e 30 minutos. Amém? Vamos estar de pé, meus irmãos, vamos estar orando, pedindo a misericórdia do Senhor sobre o teu filho, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Quantos creem que o Senhor vai falar aos nossos corações mais uma vez? Eu vim aqui porque eu preciso me alimentar com a palavra do Senhor, né? Assim como o corpo físico precisa de alimentação todo dia, não é isso? Todo dia, café, almoço e janta, né? E tem uns que dobra, né? Vai na hora de uma ceia meia-noite, né? Outros assaltam a geladeira, né? Mas a nossa alma precisa estar sempre se alimentando com a palavra do Senhor. E aqui estamos porque cremos que o Senhor, mais uma vez, vai nos falar. Quantos creem assim, digam glória a Jesus. Pai querido, neste momento, Senhor, teu servo, pastor Elias, estará ministrando a tua palavra, Senhor. Rogamos a tua misericórdia para com teu servo. Ó Deus, também rogamos a ti a tua misericórdia para conosco, para que possamos, ó Deus, no momento que teus servos estiver ministrando a tua palavra. Eu sei que a tua palavra, ela é gloriosa e ela vem das fontes gloriosas dos tesouros do céu. Certamente o teu filho tem estudado, Senhor eterno. Certamente o teu filho tem orado e ele está aqui nesta noite como instrumento nas tuas mãos. E a tua igreja de pé intercede em favor do teu servo, para que, Deus querido, toda a palavra que ele vai falar aqui seja semelhante à unção do teu Espírito Santo, que venha confortar, que venha exortar, Senhor, que a tua palavra venha tratar conosco nesta noite e que possamos sair daqui renovados, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome e alimentado com a tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elias.
Podemos sentar, queridos irmãos. Eu saúdo a todos os santos, aos eleitos de Cristo, pessoas à paz que há no Senhor Jesus. Eu costumo dizer que é sempre um prazer, né, estar partilhando a palavra de Deus com os irmãos, mas hoje, infelizmente, eu não posso dizer isso. Né? O pastor Adilson está doente, ele me ligou, né, ontem pela manhã e pediu que eu trouxesse uma palavra bíblica para a igreja. Ele realmente estava muito ruimzinho ontem, né? E pediu que eu viesse ali ajudar os irmãos, partilhar com os irmãos. Eu não posso dizer que estou feliz de estar nesta noite aqui partilhando a palavra de Deus com os irmãos. Mas é sempre uma honra e um privilégio, né? Temos um auditório tão seleto. Porque as pessoas mais importantes do mundo estão aqui dentro, né? Não estão no Congresso Nacional em Brasília, não estão na ONU. As pessoas mais importantes do mundo estão na casa do Pai, estão aqui. Porque são pessoas amadas por Deus. Há o profeta Zacarias, né? Deus usando o profeta Zacarias, diz que nós somos como meninas dos olhos de Deus. Nós somos importantes para Deus, né? Então é sempre uma honra falar para esse auditório. E aqui tem as pessoas mais inteligentes do mundo. As pessoas mais inteligentes do mundo não são os PhDs, elas estão nas universidades, nas cátedras das universidades. As pessoas mais inteligentes do mundo estão aqui também, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E Cristo é Deus. E se nós temos a mente de Cristo e Cristo é Deus, nós temos a mente de Deus, nós temos a inteligência de Cristo em nossas vidas, não é? Por isso que é um privilégio a gente poder falar para um auditório tão seleto, né? Eu já tive a oportunidade, né, de evangelizando, né, evangelizar até senador da República, né? O Senhor, nesses 33 anos que eu sirvo ao Senhor, eu tenho tido a oportunidade de evangelizar desde mendigos na rua até senador da República. Mas este aqui é o auditório realmente mais seleto, são as pessoas lavadas e temidas pelo sangue de Jesus. O Senhor, o pastor pediu que a gente viesse aqui trazer uma palavra bíblica para os irmãos, né? E é isso que a gente vai fazer. Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A gente não vai ter esse estudo tropicalizado, conforme o pastor Adilson faz. A gente vai ler esse texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28 até o versículo 39. E vamos tecer algumas reflexões a respeito deste texto. É um texto muito, muito querido por nós, né? O texto de Paulo diz que nós somos super vencedores, né? Almeida traduziu que nós somos mais do que vencedores, mas o texto grego diz que nós somos super vencedores. Podemos botar um S assim no peito, nós somos super vencedores. Nós somos chamados de super. É o único lugar da Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos que eu conheço, né, que nós somos chamados de super, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os
poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evidentemente, eu não vou expor versículo por versículo. A gente vai falar alguma coisa a respeito de alguns versículos desse texto, né? Na medida que o Senhor for nos concedendo graça para nós falarmos. E como o pastor André falou antes, né? É chato a gente aqui na nossa igreja ser um pastor, né? Porque é bom ser ovelha. Hoje tem aí umas pessoas que se chamam de desigrejados. O pastor Hidalgo já escreveu um livro sobre isso, né? A tese do mestrado dele, a dissertação do mestrado. São os desigrejados, né? Eles estão por aí, não tem pastor, mas nós temos pastor. Nós estamos na igreja, a nossa igreja tem pastor, e o pastor, ele não é só o pastor da igreja. Às vezes a gente olha assim, não, é o pastor da igreja. Não, ele é o pastor da igreja, mas é o meu pastor. É bom termos pastor, não é? E é ruim. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida foi quando eu perdi meu pastor, o pastor Alain Gomes, lá no Camarão, o homem que a gente aprendeu a amar, e a gente sofre muito quando o nosso pastor sofre. Quando a gente perde o pastor, é um negócio muito triste, a nossa vida ela desorganiza quando a gente perde o pastor. E essa igreja, a gente já passou por isso, né? Perdeu o seu pastor, o pastor Valdir Araújo, né? E o pastor é como se fosse um pai para nós. Ele não é um preletor. O pastor, quando ele está aqui na igreja, ele não é um preletor, tipo que a gente chama para um congresso, não. O pastor, quando ele está aqui, ele é o nosso pastor, trazendo alimento para nós. É o nosso pastor, é o nosso amigo, a quem a gente deve respeito, a gente deve amor, a gente deve consideração. Esforçar para amar, né? Algumas pessoas são fáceis de amar, outras são um pouco mais difíceis de amar, né? É fácil amar a irmã Conceição, por exemplo, né? Algumas pessoas são mais difíceis de amar, né? Mas aí está o mérito do amor, né? A gente não ama só aquelas pessoas que são boazinhas, que são fáceis de amar. A gente ama também aquelas pessoas que são mais difíceis, mais complicadas. Jesus não nos ama? E quem de nós aqui merece o amor de Jesus Cristo? Eu, pelo menos, não mereço, né? Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Mas é para externar aos irmãos o meu sentimento de tristeza, né? Se nosso pastor não está conosco, que está enfermo, se estivesse viajando para os Estados Unidos, pregando, fazendo algo, é outra coisa, né? Mas por motivo de enfermidade, né? Eu digo isso apenas para externar o meu sentimento de pesar pela ausência do nosso pastor, pela sua enfermidade. Mas esse texto que nós lemos, queridos irmãos, né? Esse texto em particular da carta de Paulo aos Romanos, né? A partir, mais especificamente do versículo 31, nos diz como nós podemos saber que Deus nos ama. Por que nós podemos saber que Deus nos ama? Mas eu quero começar a partir do versículo 28, e talvez eu não chegue a dizer exatamente por que Deus nos ama. Mas eu quero começar no versículo 28, porque no versículo 28, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração muito importante. Ele começa dizendo: sabemos. Nós podemos não saber muitas coisas. Aliás, a maioria das coisas que existem no universo, nós não sabemos, não conhecemos. O universo na sua imensidão, não na sua infinitude, porque o universo não é infinito, ele foi criado, mas na sua imensidão, o universo tem mistérios que para nós são insondáveis. Até a pessoa de Deus, para nós, ela é insondável. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ele diz que Deus habita na luz inacessível, que a nossa inteligência não consegue abarcar Deus completamente. Então tem muitas coisas que nós não sabemos, mas aqui Paulo faz questão de dizer que pelo menos uma coisa nós sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saber mesmo que conhecer. E precisamos deste conhecimento, precisamos deste saber. Este saber em particular, que Paulo fala aqui, nós sabemos, quando Paulo diz isso, está falando que nós sabemos, esse saber em particular é conhecer o amor de Deus.
Nós conhecemos o amor de Deus, conhecemos o seu cuidado providencial para conosco, sabemos que Ele cuida de nós, e isso é importante. Vivemos num mundo hoje de relativismo, relativismo ético também, né? Mas há uma outra espécie de relativismo, né? Que é o relativismo epistemológico. Depois a senhora vai procurar lá também o que é relativismo epistemológico. É o relativismo do conhecimento. Há uma corrente filosófica hoje que diz que nós não podemos saber nada, não podemos conhecer nada. Eu estou estudando filosofia lá na UERJ, a gente tem um programa sério para a filosofia, né? Tudo é muito relativo, tudo é muito fluido, tudo é muito vago. A gente lê, estuda, e no final das contas nós não podemos saber nada. Então para que tanto estudo? Para que tantas coisas? Livros e mais livros, textos e mais textos, a gente não sabe nada. Mas Paulo diz, nós sabemos, nós conhecemos. E o que é que nós conhecemos? Conhecemos o Senhor, conhecemos a Jesus. E esse conhecimento que nós temos aqui, do cuidado providencial de Deus, Paulo só pode falar isso que nós sabemos, que nós conhecemos, é porque nós conhecemos o Senhor. E esse saber, esse conhecimento, é um saber experimental, ele é prático, ele é relacional. Não é um saber teórico, um saber epistemológico. Não, é um saber, é um conhecimento que resulta do nosso relacionamento com Deus. Certa feita, Jesus se despedindo dos seus discípulos, dos apóstolos, já chegando à véspera, da sua morte, no seu sermão, no seu discurso sacerdotal, na sua oração sacerdotal, alguém pergunta pelo caminho, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe vai pelas tantas, ouve Jesus dizer isso e fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. É justamente isso que Jesus está falando. O nosso conhecimento dele é relacional. Mas nós podemos correr o perigo de estarmos perto de Jesus, ouvirmos falar de Jesus, caminharmos ao lado de Jesus e não conhecermos Jesus. Esse saber, esse conhecimento, ele tem que ser experimental. Ninguém pode ter esse conhecimento por mim. Nós podemos conhecer intelectualmente o Evangelho, e é bom que a gente conheça, para a gente ter, como diz o apóstolo Pedro, como argumentar com aqueles que querem saber a razão da nossa fé. Mas não é esse conhecimento, não é desse tipo de conhecimento que Paulo está falando. Ele está falando: nós conhecemos a Deus experiencialmente, experimentalmente, relacionalmente, porque nós nos relacionamos com Jesus. Eu já li a biografia do Darwin, Charles Darwin. Mas eu, de sã consciência, eu não posso dizer que conheço Charles Darwin, até porque ele viveu há 200 anos atrás, quase 200 anos atrás. Eu posso ler a biografia de qualquer pessoa, a biografia de qualquer pessoa, mas em sã consciência, eu não posso dizer que conheço aquela pessoa. Eu posso ouvir, eu já ouvi aqui o pastor Ailson falando, outras pessoas falando a respeito do pastor Valdir de Araújo. Mas em sã consciência, eu não posso dizer que conheço ou que conheci o pastor Valdir de Araújo, porque para conhecer alguém, eu preciso me relacionar com essa pessoa. É a mesma coisa o nosso relacionamento com Jesus. Para dizer que eu conheço Jesus, para eu ter essa certeza de afirmar, como Paulo afirma, que sabemos, conhecemos, eu tenho que ter esse relacionamento com Jesus. Sem esse relacionamento não tem como. É preciso esta vivência. Não foi sem causa que Jesus, ele separou os 12 para treinar os 12. Os 12 apóstolos, eles andaram, na verdade não foram só os 12, tinham mais. Tanto que tinha mais que quando, lá em Atos dos Apóstolos, eles vão escolher Matias, não vou escolher Matias, eles sorteiam, cai Matias, mas um dos critérios era que aquele que fosse completar o colégio apostólico tivesse caminhado com Jesus desde o início do seu ministério, desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado no Jordão, em diante.
Mas Jesus separou aqueles homens e separou tempo para estar com eles, não apenas para entregar a doutrina, não apenas para entregar os ensinamentos, mas para que eles pudessem conhecer Jesus, conhecê-lo. Foi por isso, uma das razões pelas quais Jesus separou os seus discípulos. Jó, lá no capítulo 42, ele vai dizer lá no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir. Não basta conhecer de ouvir, tem que conhecer de viver, de relacionar. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós conhecemos a Deus. E como nós conhecemos a Deus? Através de Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Por isso que Paulo tinha essa convicção. Ele conhecia a Deus, ele conhecia Jesus, não só porque teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, porque nós podemos nos encontrar com Jesus e não conhecer Jesus. Nós podemos ouvir falar de Jesus, nos encontrarmos com Ele, mas simplesmente desprezarmos a sua pessoa. Isso é possível. Quantas pessoas que já caminharam conosco, a gente evangelizou, ganhou para Jesus, estiveram aqui e hoje não estão mais conosco, porque o Jesus delas era o Jesus que estava apenas no ouvido, não era o Jesus que estava no coração, o Jesus cujo conhecimento surgiu desse relacionamento íntimo e intenso com Jesus Cristo. Porque o conhecimento é isso, é um relacionamento íntimo e intenso, não é aquela coisa superficial. Nós comemoramos semana passada os 50 anos de vida conjugal do nosso pastor. Só se consegue viver 50 anos juntos, se houver intimidade, e se essa intimidade for algo intenso. Um relacionamento meramente superficial, ele é cansativo, mas há necessidade dessa intensidade para que a gente se aprofunde, e cada ser humano é um universo em si, não é verdade? Se a gente pensa isso de cada ser humano sendo um universo em si, imagine o Senhor, o Deus infinito. Há muita coisa para a gente conhecer do Senhor. O que a gente conhece hoje, é pouquinho. Paulo tinha como um espelho, e João diz que como ele é, um dia nós o veremos, nós o conheceremos. Mas para que isso aconteça, há necessidade deste conhecimento começar aqui. Lá vai ser mais intenso. Por quê? Porque esse conhecimento ele é progressivo. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, Oséias vai dizer o seguinte: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Então esse conhecimento, ele é progressivo. E quanto mais, na verdade, é uma espécie de círculo virtuoso. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais desejos nós temos de conhecê-lo. Quanto mais nós o conhecemos, contemplamos a sua beleza, o seu poder, a sua graça, a sua majestade, mais desejo nós temos de conhecê-lo. E é interessante, abre aí no livro de Oséias, é o mesmo capítulo, a gente fala muito no versículo 3, mas o versículo 6 também é interessante, no capítulo 6. O versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e descerá sobre nós como chuva celúrgia que rega a terra. Mas o versículo 6 diz o seguinte: pois misericórdia quero, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então esse conhecimento que nós temos de Deus é desejado por Ele. É o que está escrito aqui. Ele deseja mais misericórdia e mais conhecimento dele. Deus tem prazer, Deus deseja que nós o conheçamos. Por isso ele se revelou. Se Deus não quisesse ser conhecido por nós, ele não teria se revelado. Quando ele se revela, é porque ele quer se mostrar a nós, ele quer que nós o conheçamos, ele quer que nós nos relacionemos com ele. E é por isso que Paulo diz: sabemos porque o conhecemos. E pelo fato de este conhecimento de Deus ser desejado por Deus, nada do que nós façamos para o Senhor é mais importante do que conhecê-lo.
Precisamos fazer a obra do Senhor? Precisamos fazer a obra do Senhor. Porém, antes de fazer a obra do Senhor, precisamos conhecer este Senhor. Precisamos conhecer a sua vontade, precisamos conhecer o seu querer, precisamos conhecer o seu caráter mais e mais. Que tudo que a gente faz sem conhecer, tudo que a gente faz na ignorância, nós fazemos de forma imperfeita. Mas quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos o Senhor, o seu caráter, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, a sua força, e especialmente para nós, a sua vontade, o seu querer, o nosso serviço se torna mais fácil, mais prazeroso, mais gostoso de ser feito. Voltemos lá de novo, Romanos 8. Mas esse conhecimento, eu falei que talvez não saia desse conhecimento, não tem problema. Mas esse conhecimento de Deus, né? Deus quer que nós o conheçamos. Esse conhecimento, ele deve prover em nós 3 atitudes. Nós conhecemos a Deus, claro, não é só isso, né? Mas são 3 atitudes que esse conhecimento de Deus produz em nós, que eu acho importante. Primeiro, o conhecimento de Deus produz temor de Deus. O conhecimento de Deus produz amor a Deus e ao próximo. E o conhecimento de Deus produz em nós devoção a Deus. São essas 3 atitudes. O temor, o amor, o conhecimento de Deus produz em nós temor a Deus, amor a Deus e ao próximo e devoção. E é interessante, quando a gente lê, por exemplo, no livro de Jó, o capítulo 1, o verso 8, Deus diz para o diabo: viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra igual a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós somos conhecidos por Deus não pelo nosso belo falar, pelo nosso belo cantar, pela posição que a gente tem na igreja, pela posição que a gente tem no mundo, mas nós somos conhecidos por Deus pelo nosso caráter, homem reto, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E um dos elementos do caráter que nos faz ser conhecidos por Deus é o temor a Deus. Deus nos conhece pelo nosso temor. E olha só, o conhecimento que nós temos de Deus faz com que Deus nos conheça. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós temos o temor de Deus. E quando nós temos o temor de Deus, nós somos conhecidos por Deus pelo nosso temor que nós temos por Ele. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então o nosso temor de Deus faz com que nós sejamos conhecidos no céu. Tem muita gente querendo ser conhecida dos homens, faz show, se apresenta, mas não adianta para nós sermos conhecidos dos homens. O importante é sermos conhecidos de Deus. E o temor de Deus nos faz conhecidos por Deus, nos faz conhecidos no céu, a ponto de Deus dar testemunho de Jó. E esse temor também, ele produz em nós amor. Eu não vou ler João, na carta de João, primeira carta, versículo 4, 7, fala do amor. Mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Mas amor pressupõe o quê? Conhecimento. Nós estamos falando de conhecimento, sabemos, mas sabemos por quê? Conhecemos a Deus. Nós amamos a Deus por quê? Porque conhecemos a Deus. Há um livro interessante, eu sempre recomendo aqui os professores da Escola Bíblica Dominical, A Arte de Amar, de Eric Fromm. É um livro muito interessante que fala sobre o amor. E uma das características do amor é o conhecimento. Ninguém ama aquilo que desconhece. Ninguém ama. Eu, por exemplo, sou casado com a Lucinéia. Eu não amo a Lucinéia antes de conhecer a Lucinéia. Condição sine qua non para que eu viesse a amar a minha esposa é conhecê-la. Porque sem o conhecimento não há amor. E quanto mais nós conhecemos a
que acontece? É impossível deixar de amar a Deus. Mas, irmão Elias, a gente vive debaixo da ira de Deus, vive distanciado de Deus, tudo bem. O homem sem Deus, ele vive debaixo da ira de Deus, está distanciado de Deus, ele não ama a Deus, não ama ao próximo, ele ama a si mesmo, né? Mas quando nós conhecemos a Cristo e conhecemos o amor de Deus, é impossível deixar de amar a Deus, porque a gente compreende que o nosso amor é resultado do amor de Deus por nós. E João vai dizer, não que nós o tenhamos amado, mas se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E a partir deste amor de Deus por nós, é que nós podemos de fato compreender a grandeza desse amor. E Paulo vai falar isso mais adiante no versículo 32. Ele vai dizer, que diremos pois a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente por ele todas as coisas? Paulo invoca justamente o amor de Deus. Por que nós podemos confiar em Deus? Por que nós sabemos que ninguém será contra nós? Porque nós temos em nossa defesa um Deus que nos ama. E um Deus que o próprio Paulo ele vai dizer o seguinte, nessa mesma carta: nisto prova a Deus o seu amor para conosco, morrendo Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas esse é o final do argumento. Ele começa dizendo, talvez por alguém que seja bom, uma pessoa boa, alguém que até se arrisque morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E quando nós podemos ver este amor, quando nós podemos conhecer este amor, é impossível deixar de amar a Deus, é impossível deixar de amar a Cristo. Quando o próprio Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. E aqui eu quero fazer um adiantamento, né? Já que eu fui para o versículo 32, é interessante quando Paulo diz isso. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus foi entregue pelo menos 4 vezes. Jesus foi entregue por Judas Iscariotes, Jesus foi entregue pelos sacerdotes a Pilatos, né? Jesus foi entregue a Herodes por Pilatos, né? Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte: o amor de Deus é tão grande, né? Que a gente pode até pensar que Jesus foi entregue por Judas por dinheiro, mas não foi. Jesus não foi entregue por Judas por dinheiro. Jesus não foi entregue pelos sacerdotes por inveja. E Jesus também não foi entregue por Pilatos à morte por medo. Jesus foi entregue por seu próprio Pai para morrer na cruz do Calvário por nós, por amor. Não foi a ambição de Judas, não foi a inveja dos sacerdotes, não foi o medo de Pilatos que levou Jesus à cruz. O que levou Jesus à cruz foi o amor de Deus por mim, foi o amor de Deus por cada um de nós. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. E quando a gente tem essa percepção, quando a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue ver que o amor de Deus por nós não pode passar distanciado da cruz. A cruz, ela simboliza 2 coisas. Primeiro, simboliza a justiça de Deus, que Deus é santo, e a humanidade está debaixo da ira de Deus. A gente às vezes não se dá conta disso, a gente não para pensar, mas o próprio Jesus dizendo, né, que aquele que não tem um filho, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? E Jesus não vai dizer, mas aquele que não recebe a Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Então a cruz, se a cruz por um lado ela satisfaz a ira de Deus, por outro lado ela representa o amor de Deus por nós. Porque quem tinha que subir na cruz não era Cristo, quem tinha que subir na cruz era eu, era cada um de nós. Mas a cruz ela simboliza esse amor. E quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Deus,
E podemos dizer, como Paulo diz aqui, sabemos. Nós só podemos afirmar isso, sabemos. É porque temos experimentado em nossas vidas esse amor de Deus. E o temor de Deus e a devoção de Deus nos nossos corações. E voltando à questão do temor, é importante. A igreja hoje, ela passa por uma crise muito grande. A nossa também, a nossa não está imune à crise. Eu, quando não congregava aqui, eu estive aqui algumas terças-feiras, né, de não ter lugar nesse tempo. Os irmãos aqui que são mais antigos se lembram disso. Eu fiquei algum tempo congregando na Assembleia de Deus do Camarão, e algumas terças-feiras eu vim aqui, a igreja estava lotada, o templo estava lotado, sem lugar. A igreja está passando por crise. Mas imagino eu, queridos irmãos, que uma das causas da igreja brasileira e de nós estamos passando por esta crise é falta de temor. Porque o ambiente de temor é o ambiente que a igreja cresce. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. O que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31? Diz assim, ó: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, crescia em número. O temor do Senhor e o conforto do Espírito era o ambiente no qual a igreja crescia. Precisamos desse temor. E o conhecimento de Deus traz para nós esse temor. Hoje a gente vive, como o pastor Adilson diz aqui algumas vezes, né? Esse oba-oba, tudo é festa, né? Mas não é assim. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós vemos a sua santidade, a primeira coisa que nós precisamos sentir é temor e tremor. Todos os homens, as pessoas na Bíblia que têm um encontro com Cristo, que têm um encontro com Deus, com Isaías foi assim, com Daniel foi assim, com Paulo no caminho de Damasco foi assim, com João lá na ilha de Patmos foi assim. A primeira coisa que alguém que tem um encontro real com Cristo experimenta é temor. Lembra lá de Jacó? Quão terrível lá no deserto, né? Vendo a estrada, quão terrível é este lugar. O lugar onde Deus se apresenta é terrível, nosso Deus é terrível. É que nós não vemos essa face de Deus. Quando nós olhamos hoje a face de Deus, nós olhamos para a face de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E nós nos esquecemos, como diz o autor da carta aos Hebreus, que o nosso Deus é fogo consumidor. E diante deste fogo consumidor, a única coisa que nós podemos fazer é tremer e pedir misericórdia. Mas esse conhecimento que Paulo fala aqui deve produzir em nós essas três atitudes: atitude de temor a Deus, atitude de amor a Deus e ao próximo. Porque não adianta dizer que ama a Deus. João deixa isso bem claro: eu amo a Deus. Eu não gosto do irmão porque o irmão é preto, é azul, é verde, é vermelho, é amarelo, porque o irmão se veste bem, se veste mal. É mentiroso. Você está andando na rua, o irmão está vindo lá, aí você se desvia do irmão e vem no culto de domingo, glória a Deus, aleluia. Irmão, sinto muito, Jesus désolé, diria minha professora de francês. Sinto muito, mas isso não é amor. Deus não recebe esse culto. O culto discriminatório, não. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Deus me ama. A gente vai dizer, Deus me ama. Tem até um hino daquela menina, a Ana Paula Valadão, né? Deus me ama. Deus me ama. Mas Deus ama a Hitler também, sabia? Deus ama Saddam Hussein. E não tem diferença nenhuma do amor de Deus por Saddam Hussein por mim. A diferença está em mim. Porque eu correspondi a esse amor. Saddam Hussein não. A diferença não está no amor de Deus. Porque Deus não pode deixar de amar. O dia que Deus deixar de amar, Deus ama o diabo tanto quanto ama a gente. Você já parou para pensar nisso? Não, porque o diabo, Deus ama o diabo tanto quanto ama cada um de nós. Porque Deus não pode deixar de amar. Deus é amor. O dia que Ele deixar de amar uma das suas criaturas, Ele deixa de ser Deus.
A diferença está na resposta da criatura ao amor de Deus. A diferença está que um dia nós olhamos para a cruz e na cruz nós vimos o amor de Deus para conosco. E nós dizemos: Senhor, eu sou um pecador miserável, Jesus está morrendo por mim, eu que tenho que estar lá. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Essa é a grande diferença quando nós respondemos ao amor de Deus. Então não é privilégio nenhum eu dizer a Deus que ama. Não é um privilégio meu ser amado por Deus. Deus ama a todas as criaturas. O privilégio é eu poder botar minha cara no chão, minha boca no pó e dizer: Senhor, muito obrigado porque Jesus Cristo morreu por mim e eu não preciso mais morrer. Isso que é a diferença. Esse é o privilégio. E o nosso conhecimento de Deus, quando Paulo diz que nós conhecemos a Deus, esse conhecimento deve produzir esse amor em nossas vidas. Um amor grato. Um amor que não é apenas domingueiro. Tem gente que ama a Deus só no domingo. No domingo está aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus me ama. E na segunda-feira, Garfield, aquele gato, ele não é crente. Mas ele tem um problema com a segunda-feira. Vamos para o Garfield, aquele gato, né? Ele odeia segunda-feira, porque segunda-feira é um problema. O maior problema do crente é a segunda-feira. Porque no domingo, ainda mais no final de semana bonito que a gente teve aqui, né? A irmã Alzeli, né? Declamando Mário Barreto França, fiquei feliz no meio de tanta pobreza intelectual, a gente ouvir, né? Um homem de Deus que escreveu uma poesia maravilhosa dessa. Não precisava nem ter mais pregação. A poesia que a irmã Alzeli já é uma pregação, né? No fim de semana desse, bonito, o Senhor falando de uma maneira extraordinária, falou para mim. No sábado, na sexta eu não pude estar aqui, mas no sábado Deus falou para mim. Não é segredo para os irmãos que eu tenho tido uma luta muito grande com o Senhor a respeito do meu filho. E o Senhor usou aquele irmão falando de uma maneira assim que eu cheguei aqui na igreja, eu chego pedindo pelo meu filho, saio pedindo pelo meu filho, na rua estou pedindo pelo meu filho, e a gente chega e ouve Deus falar, Deus responder a nossa oração, que não é nem verbalizada, é apenas mentalizada e guardada no coração. E a segunda-feira é problemática, né? O que a gente vai fazer com tudo aquilo que ouviu na sexta, sábado e domingo? Porque nós precisamos conhecer, quando Paulo diz aqui, nós não conhecemos só no domingo, nós conhecemos todos os dias da semana e em todas as circunstâncias. E esse vai ser o raciocínio de Paulo. Nós o conhecemos na perseguição, na espada, na pobreza, na tribulação. É isso que Paulo está dizendo no seu argumento, né? Nesse texto aqui, na sessão, ele vai a compreensão dizendo: quando nós conhecemos a Deus, não é apenas no domingo, na bonança, quando tudo está bem. Esse conhecimento que nós temos de Deus, ele vai ser, claro, ele é eficaz em todos os nossos momentos. Todos os momentos da nossa vida, esse conhecimento de Deus é eficaz. Mas ele vai ser mais eficaz quando parece que Deus esqueceu de nós. Esse conhecimento que nós temos de Deus, essa convicção que Paulo diz, é interessante, né? Ele lá no finalzinho, ele vai dizer o seguinte, no versículo 38, porque eu estou bem certo. Na verdade, se eu tivesse traduzido, né, eu traduziria essa expressão bem certa: estou convencido e nada me demove desta convicção. O texto grego dessa ideia é de uma convicção que nada pode tirar essa convicção de nós. Um dia eu vou acabar escrevendo, traduzindo o Novo Testamento para mim mesmo, né? Estou convencido e nada me demove, nada me tira essa convicção de que nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus. Mas esse amor, Paulo só pode dizer isso a partir do conhecimento que nós temos de Deus. Conhecimento que vai produzir temor, conhecimento que vai produzir amor a Deus e ao próximo, e um conhecimento que vai produzir devoção, dedicação a Deus. Mas não é só no domingo. A gente costuma, e não é errado isso, nós que somos obreiros, nós estamos aqui para servir ao Senhor, mas a gente acha, a gente ensina às vezes, né, que servir ao Senhor é pregar, é cantar no coral, é servir ao Senhor. Claro que é tocar na orquestra, isso é servir ao Senhor, sim. Precisamos fazer isso.
Precisamos louvar o Senhor no coral, precisamos louvar o Senhor com os nossos instrumentos, ter escolas de música aqui dos nossos meninos, nossas meninas, os nossos irmãos mais idosos também, se quiserem estudar música, poderem louvar o Senhor. Precisamos fazer tudo isso, mas não é só isso. Servir ao Senhor não é apenas isso. Servir ao Senhor é um modo de vida. Que a palavra servo aqui no grego é doulos, significa escravo. E ser escravo, e o escravo não era escravo só um dia da semana. A vida dele era uma vida de servidão. Ele vivia para servir. Ele acordava de manhã servindo, passava o dia inteiro servindo, passava a noite toda servindo, e de noite, na hora de dormir, ele tinha que chegar para o seu homem e dizer: meu dono, meu amo, há alguma coisa a mais ainda que eu tenha que fazer? É um estilo de vida, é um modo de vida. Tudo isso que a gente faz é bom. Ser professor de escola dominical, ser superintendente da escola dominical, trabalhar com evangelismo, tudo isso é servir ao Senhor. Porém, o serviço ao Senhor é mais do que isso. É um estilo de vida. É a gente se considerar um nada. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse é Jesus. Olha, depois que vocês fizerem tudo isso, vocês se considerem os mamães, os donos da cocada preta, os maiorais. Não, Jesus não diz isso. Depois que vocês pregarem, ensinarem, tocarem, elegerem coral, derem estudo bíblico, evangelizarem, ganharem muitas almas para o reino de Deus, depois que vocês fizerem tudo isso, o que Jesus diz? Como? Considerai-vos servos inúteis, porque não fizestes nada além do seu dever. É um estilo de vida, queridos. Não é o que eu faço, mas o que eu sou. Não são as minhas obras em si, mas as minhas motivações para fazer as obras. Quem vai ter mal galardão? A irmã Conceição, que às vezes não pode vir à igreja, ou um jovem, por uma comparação, né? A irmã Conceição tem suas limitações físicas, também igualzinha, né? Mas quem vai ter uma aula galardão? A irmã Conceição, que faz dentro do que pode, é um jovem, que a gente chama para evangelizar, sobe morro, desce morro, distribui um folheto, grita na praça. Não tem diferença, né? Pode até ter, mas o que quer chamar a atenção que é a motivação, não o fazer. Pastor Esdras, que está há mais de 20 anos enfermo, ele vai perder o seu galardão por isso? Não, porque não é o que eu faço, mas é a minha motivação, é o meu modo de ser, é o meu modo de viver, é aquilo que eu sou. E ninguém faz servo, nós somos servos, fomos comprados. Um dia a gente estava sendo vendido no mercado, na praça do mercado, tinha lá, estava lá o Elias lá, vendido, e o Senhor foi lá e ele pagou o preço. Ele foi lá e me comprou. Esse aí é meu, eu quero isso aí para mim. Eu pago o preço por ele. E qual foi o preço que Jesus pagou? Vendeu Jesus, por umas moedinhas de prata. Mas Jesus, ele me comprou com o seu sangue. Ele me comprou com a sua vida. Por isso que não pode ser menos. Deus deu tudo que ele poderia dar. Deus não deu menos do que ele poderia dar. Deus deu tudo que ele poderia dar. Agora, eu tenho o direito de retribuir o Senhor com menos? Eu tenho o direito de dar ao Senhor menos do que ele deu por mim? A única coisa que eu posso fazer pelo Senhor é amá-lo, é honrá-lo, é servi-lo. E esse conhecimento que Paulo fala aqui, sabemos, não é? Deve produzir isso em nós: temor, amor e devoção. Mas o que é que nós sabemos? Eu falei tudo isso, para chegar aqui no que nós sabemos. E o que é que nós sabemos? O que Paulo está dizendo aqui? Nós sabemos, Paulo está falando da verdade, da providência divina, do amor de Deus para conosco. O que é que nós sabemos aqui? Primeira coisa que Paulo está dizendo:
Nós sabemos, depois de tudo isso, né? Nós conhecemos a Deus, temos um compromisso com Cristo, nos relacionamos com Cristo, temos o temor de Deus, temos o amor de Deus, temos devoção com Deus. Nós podemos afirmar que sabemos o quê? Que Deus age em nossas vidas. A questão toda de Paulo aqui, nesse texto aqui, é estimular os cristãos perseguidos. Ele vai dizer, nós sabemos que Deus age em nossas vidas. Sabemos que Deus está atuante. Ele não é um mero espectador passivo da minha existência. Deus não é um mero espectador passivo das minhas mazelas, dos meus sofrimentos. Ele tem interesse no que está acontecendo comigo. Eu não estou largado no mundo, eu não estou largado no universo. Quando o Senhor Jesus nos comprou, lá na cruz do Calvário, Ele nos comprou de verdade. E nós estamos presos a Ele. Ele está cuidando de nós. Ele não simplesmente chegou lá, comprou e nos entregou para um capataz qualquer. Não, toma aí, capataz, vai cuidar da minha propriedade, vai cuidar dos meus escravos. Não. Ele não é um espectador passivo. Ele age em nosso favor. E mais do que age em nosso favor, aqui uma gradação. Ele age em nossas vidas, ele age para o bem do seu povo. Qual é o bem, o maior bem que Deus deseja para nós? É a nossa salvação. A gente tem hoje muitos evangelhos. E um desses evangelhos que tem hoje aí é o chamado Evangelho da Prosperidade. A gente insiste, né? Algumas pessoas não gostam que a gente diga isso. Mas Jesus não morreu na cruz para eu comprar um carro zero, não. Jesus não morreu na cruz para eu ter uma casa bonita, não. Se Jesus tivesse morrido na cruz para que nós tivéssemos um carro zero, casa bonita, saúde perfeita, imagine aqueles nossos irmãos que estão lá na África e não tem nada. Os nossos irmãos que estão na Guiné-Bissau, lá com o Elício, Diamantino, não tem nada. Então o sacrifício de Jesus na cruz por eles não valeu? Jesus morreu na cruz, queridos, para que nós tivéssemos salvação. Este é o grande bem. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês podem ter garantia disso, porque aquele que entregou o seu filho por vocês, aquele que não poupou o seu filho, ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele. E o que é que está ao alcance de Deus? Absolutamente tudo. Ele é onipotente. Não existe nada, nem o diabo, ninguém. É isso que Paulo está dizendo: nada pode nos separar, nada pode nos tirar do amor de Deus, porque Ele está agindo para o bem do seu povo, para o supremo bem do seu povo. Ah, mas nós estamos perseguidos. Ele está vendo. Nós estamos passando tribulação. Ele está vendo. Nós estamos passando dificuldade. Ele está vendo. Paulo, a gente está morrendo, Paulo. Calma. Ele está vendo. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não vou chegar ao fim mesmo, para falar da morte. Você lembra lá do profeta que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Não é verdade? Não está escrito lá? Mas quando fala da morte do Ezequiel 23, do Ezequiel 18, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aliás, se a gente andar mais um pouquinho, acho que é o versículo 26, vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas quando a gente lê o Salmo 116, o versículo 15, o que está escrito lá? Preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. Porque a morte, queridos irmãos, é um abraço de Deus, né? Eu não vou dizer que Deus quer que a gente morra, não vou dizer isso não, né? Ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas na nossa morte, num certo sentido, Deus tem prazer. Aliás, é a própria Bíblia que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É como um pai, né? A nossa morte do crente é entrada na casa do pai. Criança é muito bom quando é pequeno, depois que cresce, fica adulto, né? Não tem hora de chegar em casa, e a gente fica preocupado às vezes. A gente fala: meu filho, minha filha, toma cuidado, né? Mas a gente tem que ser paciente, tem que ser caridoso, a gente não pode dar escândalo. Às vezes dá vontade de pegar o filho e dar uns tapas, né?
bem dado mesmo para tomar juízo. A gente não pode fazer isso, a gente é obreiro da casa do Senhor, tem que ter paciência, tem que convencer pelo exemplo. E a gente fica naquela ânsia, né? O que aconteceu com o meu filho? Né? Onde é que ele anda? O celular não toca, a gente liga, não atende, a gente fica com aquela preocupação e não dorme. Mas quando ouve a porta abrindo, fechando, o alarme sendo ligado, na minha casa tem alarme, né? A gente dorme. A mesma coisa é Deus. Não é a mesma coisa, né? Mas é parecido com isso. Deus está preocupado conosco. A nossa morte, queridos irmãos, é a nossa entrada na casa do Pai. É a nossa entrada, né? Porque Ele sabe que quando nós chegarmos lá, não vai ter mais perigo, não vai ter mais morte, destruição, nós estaremos livres do poder do pecado, nós estaremos absolutamente seguros na casa de Deus, nos braços de Deus. Quando a gente chega lá, me perdoe o que eu vou dizer, Deus dorme tranquilo, não é verdade? Eu estou falando isso entre aspas, né, queridos irmãos? Figuradamente, quando a gente chega lá, Deus dorme tranquilo, Deus tranquiliza. Esse aqui agora já é meu, ninguém pode tocar mais nele, o inimigo não pode mais roubá-lo. Por isso que a morte é preciosa. A nossa morte é preciosa. É por isso que Paulo diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, a morte nos entrega nas mãos de Deus. A morte nos coloca na presença do Pai, nos coloca na casa do Pai. É por isso que nós não tememos a morte. Eu já contei aqui algumas vezes. Uma menina trabalhava lá em casa, né? Trabalhou muitos anos na casa da minha cunhada dele, aí ela morreu. Aí fez o sepultamento dela lá em Itaboraí. A gente fez tudo bonitinho, eu fui para lá para o sepultamento. Aí chegava lá, aquela choradeira, chegava, descabelava toda. E na capela do lado, havia o velório de uma irmã da igreja Batista da Trindade. O povo cantava, batia a palma, dava glória a Deus, aleluia, falava de línguas. Eu chamei a Adelma, o pastor Adelma, faz o seguinte, vamos mudar de velório, vamos mudar para o outro velório, quando o velório está muito mais interessante, porque, me perdoe que eu vou dizer, num certo sentido, é um motivo de festa sim, porque ele foi para os braços do Pai, está com Deus. É por isso que Paulo diz que a morte pode nos separar, pelo contrário, a morte nos põe na presença de Deus, nos entrega. A morte é um entregador de Deus, está aqui, ó. É como se fosse um juiz de menores, né? Antigamente tinha um comissário de menor que pegava as crianças na rua, né? E levava para casa. A morte é o nosso comissário de menor. Aqui, ó. E a gente chega lá. Estamos tranquilos, dormimos, descansamos nos braços do Senhor. E é por isso que Paulo diz aqui que nem a morte pode nos separar. Mas vamos voltar ao início de novo. Já daqui a pouco termino. Então Deus age em nossas vidas, Deus age para o bem do seu povo, Ele não é um mero espectador, e Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Isso aqui é interessante a gente ter em mente, né? Que as pessoas pegam, leem este versículo fora do contexto, que somos mais do que vencedores. Tudo bem, mas em que contexto Paulo está falando que nós somos mais do que vencedores? Ou super vencedores, como diz o texto grego, né? Paulo está falando aqui de um contexto de sofrimento. Olha lá o versículo 18 do texto que nós lemos. No versículo 18 diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando de um contexto de sofrimento. E é nesse contexto de sofrimento, né? E parece uma contradição. Paulo está dizendo que tudo isso que acontece aqui, ó, tribulação, angústia, espada, perigo, Paulo está dizendo que isso são coisas boas. Paulo está dizendo que tudo isso é bom. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Paulo está dizendo que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. É difícil, às vezes, a gente aceitar isso. Porque essas coisas em si só, por si sós, elas já são ruins. Quem quer passar por tribulação? Quem quer passar por angústia? Quem quer passar por perseguição? Passar fome? Não ter o que vestir, né? Viver na pobreza, no perigo,
na ameaça de ser morto. É disso que Paulo está falando, mas Paulo está dizendo: todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo está dizendo: são nessas coisas que nós somos mais que vencedores. Paulo está falando nesse contexto de sofrimento. E a gente não tem o direito de pegar esse texto e tirar desse contexto de sofrimento. Paulo está falando, escrevendo essas coisas justamente para trazer alento à igreja, trazer alento ao seu povo. E Paulo está dizendo, né, que ainda que essas coisas, algumas delas sejam mais em si mesmas, né, nas mãos de Deus, elas passam a ter propósito. Há um propósito pedagógico. Todas essas coisas nas mãos de Deus, elas passam a ter um propósito. Porque nada escapa do governo e da providência de Deus. Nada que nos acontece é sem propósito. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem erro, aquela, a vida tem propósito, a igreja tem propósito. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida na mão de Jesus Cristo, tudo passa a ter propósito. Ainda que algumas vezes nós soframos, ainda que algumas vezes passemos por violência física e moral, ainda que algumas vezes soframos, né, de enfermidade, mas tudo isso, todas essas coisas demonstram o amor de Deus para conosco. O amor pedagógico, o amor que nos ensina, o amor que nos quer mostrar o caminho por onde nós devemos andar. O amor de um pai que não nos larga, o amor de um pai que nos disciplina, o amor de um pai que quer o nosso bem, o amor de um pai que nos chama segundo o seu eterno propósito. E todas essas coisas, elas são para o nosso bem, segundo o eterno propósito de Deus para as nossas vidas. E Paulo pergunta lá no versículo 33, quem intentará a acusação? Ser acusado é um negócio complicado. Nós já fomos justificados, Paulo diz, né? Eu pulei algumas coisas aqui que eu quero terminar daqui a 4 minutos, né? Paulo pergunta, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Porque algumas vezes não são as lutas, não são as tribulações, não são as angústias, não é a fome, não é o Deus, mas é a acusação. E nós temos um grande acusador, que é o diabo. E nós temos um outro acusador, que é a nossa própria consciência. E nós temos outros acusadores, que são os nossos inimigos humanos. Mas quando Deus nos justifica, quando Deus declara que nós somos justificados, o que é a justificação? A justificação é o processo de Deus quando Ele diz que nós somos justos. Nós não somos justos, mas nós somos declarados justos. Por quê? Deus quer a justiça de Cristo e imputa a justiça de Cristo para mim. Há uma transferência. Deus pega o meu pecado, leva para a cruz, imputa o meu pecado a Jesus, Jesus morre por esse pecado, e a justiça que é feita aqui na cruz, Deus imputa para mim, e eu sou declarado justo, como se não tivesse pecado. Justificação é isso. Mas o inimigo nos acusa, a nossa consciência algumas vezes nos acusa. João vai dizer isso, né? Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando Deus justifica uma pessoa, qualquer acusação perde eficácia. No direito, existe uma coisa chamada coisa julgada. Quando uma sentença é dada, ela transita em julgado, aquela sentença não pode mais ser desfeita. E foi o que aconteceu. Quando Jesus morreu no Calvário por nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós em nossas vidas, fez coisa julgada. Ninguém mais pode desarquivar o processo. Quando o Senhor me salva, não tem aquele hino quando Ele cura, quando mata, mas quando salva também. Ele não brinca de ser salvador. A gente pode dizer que o diabo não brinca de ser diabo, mas o nosso Senhor também não brinca de ser salvador. Ele é o salvador, e quando Ele salva. Transitou em julgado, ninguém mais pode nos acusar, ninguém mais pode intentar a acusação contra os escolhidos de Deus. Até porque, queridos irmãos, ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Jesus, Ele morreu pelos meus pecados, e eu não posso mais ser condenado pelos meus pecados.
Porque os pecados que pesavam sobre mim, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, se eu fosse condenado de novo pelos meus pecados, pelos meus crimes, eu estaria sendo condenado pela segunda vez pelos pecados que já foram perdoados. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que quando Deus perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é garantia para nós. É por isso que Paulo faz essa pergunta, uma pergunta retórica: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Por quê? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu vou ficar por aqui, né? Eu acho que eu já falei bastante, já trouxe alguma coisa daquilo que eu tinha planejado para seus irmãos. Espero que tenha sido de utilidade essas reflexões que a gente trouxe, porque eu quero chamar a atenção especialmente aos irmãos desse versículo, que somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, sim, quando conhecemos a Deus, quando temos o temor de Deus, quando temos o amor de Deus, e quando a gente consegue ver que somos vencedores, não no contexto de bonança, quando as coisas estão boas. Eu tenho aprendido muito esses tempos, né? Falar de novo do meu filho, né? Porque a boca fala, né? O coração está cheio, né? Eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, né? Que o Senhor, Ele tem cuidado muito especial por nós, muito especial. Ainda não estou nem acostumado a ser chamado de pastor, mas eu cheguei, antes de ser ordenado, falei com o pastor Guilherme, eu não queria ser, estava com dúvida, né? Mas o pastor, que é nosso pastor também, falou comigo: não, vai sabendo de tudo isso, Deus sabe de todas as coisas, vai nessa sua força, cumpre o teu ministério, Deus tem abençoado você. Pastor Eduardo, muito obrigado pela sua palavra, né? Porque Deus tem um cuidado muito grande conosco, né? Gostaria de dar testemunho, mas não dá testemunho não, deixar testemunho para outra ocasião. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus. Não, pastor, eu queria assim, acabou, poderia ir mais além um pouco. O pastor ele falou sobre amor. Abre sua alma. Olha a profundidade desse amor. O amor de Deus para conosco. Sol maior. 396. Vamos cantar de pé? 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso, sublime, é o amor de Deus sem par. Grande amor,
Meus irmãos, estamos chegando no final da nossa reunião. O culto administrativo ficou para a próxima terça-feira. Tá? Próxima terça-feira será lida a ata, já com a presença do nosso pastor. Pastor André está orando, pedindo ao Senhor que nos dê em paz para o nosso lar. Quantos eu vou para casa alimentar? Deus falou para mim nesta noite. Glória a Deus, oh profundidade, é o amor de Deus. Queridos irmãos, Deus está aqui neste lugar. Eu quero fazer uma coisa, irmãos, pedir permissão ao nosso pastor. Pastor Elia, vem aqui à frente. Quando a gente estava cantando esse hino, Deus me falava para a gente orar. Eu nem sabia se eu ia vir aqui orar, mas orar pelo filho do nosso pastor. A irmã Lucinéia está aí? Chega para cá, minha irmã. Eu vou pedir, pastor, para o senhor dobrar o joelho, não perante mim, mas perante Deus. Nós não podemos permitir, depois de uma palestra tão abençoada, que a gente não creia que Deus pode mudar o quadro da vida do filho do nosso pastor. Eu estava sentindo a presença de Deus ali, e Deus falava comigo: ore pelo filho do meu servo. E Deus está aqui, irmãos, e a oração feita por um justo, e aqui estamos justos, que o pastor acabou de proclamar aqui, que nós fomos justificados pelo nosso Deus. E eu vou pedir a esse casal que dobra o seu joelho, e vou pedir, por favor, os pastores e presbíteros que estão aqui, nós vamos impor as mãos aqui, por favor, chegue para cá, e nós vamos orar pelo filho deste casal. E eu creio juntamente com você, igreja, que Deus, Ele ainda responde. E você crê que nós teremos uma resposta? Aleluia! O nosso Deus é o mesmo, irmãos. Ele não mudou, e Ele opera de uma forma poderosa. Oremos nessa hora. Querido Deus, Deus de poder e autoridade, não há outro além de Ti, Senhor. E pela autoridade que há no Seu nome, ó Pai, a igreja, que é Tua noiva, intercede e impõe as mãos, levanta as mãos santas, ó Pai, e mediante a autoridade da Sua palavra, Senhor, eu quero Te pedir, vá ao encontro, Senhor, do filho do Teu servo, Jesus, que entra com providência. Nós não temos conhecimento a fundo, mas Tu tens, Senhor, o conhecimento. Senhor, o Teu servo pregou que nós sabemos, ó Pai, que nós sabemos, ó Deus, que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E eu lhe peço agora, Senhor, entra com providência na vida deste jovem, e vai anulando toda investida, em nome de Jesus, ó Deus, toda investida, toda, Senhor, ó Deus, ação maligna, tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que tem, Senhor, impedido, eu lhe peço agora, anula toda barreira, quebra toda corrente, repreende todo laço. Jesus, fica a bandeira da vitória. Meu Deus, eu te peço, entra agora neste lar. Entra, Senhor, neste lar, Senhor, e opera um milagre. Senhor, as possibilidades para o milagre são as impossibilidades. E eu lhe peço, Senhor, traz agora o consolo e o conforto para o seu coração. E entra como general neste lar. Jesus, e peleja para que eles possam testemunhar que só o Senhor é
acobertados debaixo do teu sangue. Deus nos deu uma noite de paz e segurança. Jesus querido, abençoa o raiar do novo dia, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E assim, Deus, leva-nos debaixo do teu sangue, livrando-nos de todo acidente, de todo perigo, de toda violência, de todo mal. Em o nome de Jesus oramos e lhe agradecemos. Amém. E assim que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consoladoras promessas do Espírito Santo seja com a noiva de Cristo e todos juntos digamos amém. A paz do Senhor, irmãos. Cumprimentos do com a paz do Senhor e tenham uma boa noite de paz.